Que loucura, meus amigos! O PT mais uma vez foi desmascarado ao vivo e dessa vez o protagonista é o Eduardo Bolsonaro. Os jornalistas militantes da Globo News já tentaram mais uma vez criar uma narrativa contra as ações que estão sendo tomadas pelo Eduardo Bolsonaro. Acontece, meus amigos, que eles foram mais uma vez humilhados e eu, Luan Mâncio, quero mostrar tudo isso para vocês durante este vídeo aqui. Então, se inscreva no canal, deixa aqui embaixo a sua indignação com esse governo safado e já clica no botãozinho do like. E bora pro conteúdo. Primeiro, tô eu aqui dando uma olhadinha no X, o antigo Twitter, né? E aí eu vejo essa matéria aqui do Poder 360. PT cede qualquer comissão para barrar Eduardo Bolsonaro, diz líder do PT. O Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, quer impedir que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, assuma a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Isso aqui já mostra o medo do PT com as ações que o Eduardo Bolsonaro vem tomando aqui nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu estou agora nos Estados Unidos. Eu estou trazendo esse vídeo para vocês diretamente daqui. Meus amigos, o Eduardo Bolsonaro está sendo inclusive ameaçado de ter o seu passaporte apreendido. Ele lançou esses dias aí no Twitter dele uma própria enquete para saber se ele deve ficar aqui ou não, porque eu acho que a grande esquerda brasileira vai tentar barrar o Eduardo Bolsonaro de fazer tudo o que ele vem fazendo aqui nos Estados Unidos, mostrando o que está acontecendo no Brasil. Mas o intuito do vídeo é o seguinte: olha só o que esses jornalistas da Rede Globo acabaram de levar ao vivo, que eu preciso mostrar para vocês. Escutem aí. Deputado, o nome do Eduardo Bolsonaro para presidente da comissão é por conta de sua ligação com o trumpismo. E a direita, em países como Canadá, na Europa, está se afastando do Trump por conta de sua política de American Force, que é o mote da campanha eleitoral. Aí eu me pergunto, por exemplo, se o Trump levar adiante a ideia de taxar produtos brasileiros, entre eles do agronegócio, o PL vai ficar com Trump ou com o Brasil? O PL sempre estará com o Brasil e é um motivo a mais para o Eduardo estar à frente desta comissão, porque somente alguém que tem essa interlocução pode evitar que um desastre desse de sermos taxados venha acontecer. Aí eu vejo que o governo, se fosse inteligente, menos político partidário, lançaria mão dessa aproximação para isso. E o Eduardo não será presidente só por causa da sua relação com a família Trump. O Eduardo tem excelente relação com o mundo árabe, com a Arábia Saudita. Ele está estudando árabe, é uma pessoa que tem fluência em vários idiomas e que vai representar muito bem a Comissão de Relações Exteriores. É pelo conjunto da obra que o Brasil precisa do Eduardo na CREDEM. Mas qual é a visão dele sobre relações exteriores? O que ele pensa e o que o PL pensa sobre relações exteriores nesse mundo conturbado? Logicamente, nós estamos, Otávio, em um momento no mundo, né, com a chegada do Trump, que é a nação mais poderosa do mundo, que vai passar por um novo momento nas relações exteriores. Inclusive, acho que o Brasil precisa dessa reflexão e, lamentavelmente, o atual governo está errando a mão. Em alguns momentos, quando o presidente Lula oferece uma resistência no seu discurso, e já o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, que é um discurso um pouco mais ameno, que sabe que não vale a pena comprar uma briga com a potência maior mundial. O que nós precisamos é de buscar esse diálogo, esse entendimento, para que o Brasil não seja prejudicado, seja pelos Estados Unidos ou pela nação que for, inclusive o próprio mundo árabe, que a gente precisa ter relações. O Eduardo tem consciência deste papel e ele sabe muito bem, acho que vai conduzir de maneira excelente, e se o governo tivesse um pouquinho de estratégia, poderia lançar mão dele para que malefícios econômicos e outras retaliações não aconteçam com o nosso Brasil, que isso não é bom para ninguém.
Vocês percebem claramente que a Globo News já está tentando encampar a ideia de que o Eduardo Bolsonaro seria uma péssima pessoa para estar à frente dessa comissão. Acontece, meus amigos, eu quero mostrar para vocês somente isso daqui que o Eduardo Bolsonaro postou, do que ele vem fazendo nos Estados Unidos e o porquê que isso daqui está afetando diretamente o governo atual, que está morrendo de medo de uma intervenção do... Não vou nem dizer intervenção, de algum tipo de retaliação do governo Trump. Porque o Brasil, o nosso judiciário acha que eles conseguem resolver tudo, que eles mandam em tudo, que a gente não tem que prestar contas para ninguém. Mas não é bem assim que funciona. Eu quero mostrar para vocês. Muitos me perguntam como os Estados Unidos podem ajudar o Brasil. O Eduardo Bolsonaro postou dias atrás. Primeiro, cortando dinheiro da USAID, da NED e do Atlantic Council e outras instituições que interferem em nossas eleições sob o disfarce de combate à desinformação, como já aconteceu na eleição passada, né? Eu mesmo perdi minha página no Facebook com mais de 400 mil seguidores e até hoje não consegui reavê-la. 2. Não interferindo no livre funcionamento da democracia para favorecer a esquerda. 3. Reconhecendo como democráticas apenas eleições limpas e transparentes, onde seja uma auditoria possível, tal qual o próprio PSDB do Alckmin pediu em 2014. 4. Trabalhar para que haja situação e oposição nas democracias da região e não mais seja encorajado a tática venezuelana de Maduro de tornar inelegíveis seus principais opositores, como Maria Corina Machado, Capriles e por aí vai. E 5. Não permita que as Big Techs americanas censurem ninguém. Respeito à primeira emenda americana, seja antes, durante ou após as eleições. É o cidadão quem forma sua própria opinião. Nunca peço privilégios a ninguém e tampouco sanções contra o nosso país. Apenas respeito à nossa Constituição. Isso é pedir muito? É pedir muito pedir para a nossa Constituição ser respeitada no mundo inteiro? Pelo povo brasileiro? Pela justiça brasileira? O Eduardo viajar para os Estados Unidos, estar nos Estados Unidos pedindo para que a nossa Constituição seja cumprida, é pedir muito? Se ele fizesse isso na Europa, na Arábia, na China, no Japão, aonde fosse, isso é pedir demais? Ele está fazendo o exercício da sua palavra. Ele é um parlamentar, é parlar, ele tem que falar. Esse é um dos maiores atributos de um deputado federal, de um senador e por aí vai. Aí, por que será que o PT está com tanto medo assim? Que quer proibir, que eles trocam tudo. Olha, vamos trocar tudo que for necessário para barrar o Eduardo Bolsonaro dessa comissão, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Qual é o medo? Hein, PT? Conta para mim, qual que é o medo? Conta para mim o medo. A Câmara terá uma semana tensa nessa questão das definições da presidência das comissões. O presidente da casa, Hugo Mota, que é do Republicano, disse no X, o antigo Twitter, que estará em diálogo com os partidos para a composição e instalação de comissões permanentes. O PT está dizendo para todo mundo aí que o Eduardo Bolsonaro está usando o mandato dele parlamentar para constranger o Poder Judiciário brasileiro e atacar o Brasil. Está virando uma mega de uma rixa nesse assunto dentro do Brasil. Agora a questão e a minha dúvida, que eu quero inclusive pedir a sua opinião, é o seguinte. A gente vai ter a prova de quanto esse governo, de quanto o PT consegue manipular o nosso país se o Eduardo Bolsonaro não for eleito o presidente dessa comissão. Eu quero que você deixe aqui embaixo para mim a sua opinião. Comenta aí. E eu aguardo para a gente poder debater num próximo vídeo e quem sabe numa live sobre esse assunto. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Abração.